Hoje nós vamos falar da parábola dos trabalhadores boia fria. É uma parábola muito interessante de Jesus, e Jesus nos deixou um grande ensinamento sobre a sua graça nesta parábola. Olá, Alícia. Olá, aqueles que estão aqui conosco. É um prazer estar de volta. Alícia, dê a sua saudação para quem está nos ouvindo. Olá, bem-vindos aqui para mais um bate-papo da gente aqui na nossa caminhada cristã. Mais um aprendizado aqui com a gente. Vamos, Vinícius, vamos começar. Ok, então antes de começar, solta a vinheta. Alice, no tempo de Jesus também tinha trabalhadores boia fria, trabalhadores que não tinham vínculo com o agricultor principal e eram contratados por jornada, e, portanto, não tinham qualquer direito, qualquer segurança, etc. E Jesus contou uma parábola que envolvia esses trabalhadores. O texto é um pouquinho longo, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque vale a pena. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia de trabalho. Por volta das 9 horas da manhã, ele deve ter contado essa primeira leva de trabalhadores ao nascer do sol, tipo 6 horas da manhã. Por volta das 9 horas, ele viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e mais uma vez às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Finalmente, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros desocupados e lhes perguntou: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Os trabalhadores lhe disseram: porque ninguém nos contratou. O dono lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Repare, esses últimos, contratados às 5 horas da tarde, vão trabalhar 1 hora, não muito mais que E isso. tanto, né? É. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por último e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles esperavam receber mais, afinal, eles tinham trabalhado mais, né? Mas receberam 1 denário. Quando um deles se queixou, o dono da vinha respondeu: amigo, não estou sendo injusto. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que deva a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Mateus 20, versículos 1 a 15. Nós estamos falando aí, Alice, de salvação por mérito e por graça. E isso é uma coisa que sempre causa confusão na cabeça das pessoas. E o fato delas não entenderem que a salvação é por graça acaba fazendo com que elas cometam erros importantes na sua vida espiritual. A história fala de um agricultor que saiu contratando trabalhadores boia fria ao longo do dia. Começou ao nascer do sol e contratou trabalhadores até às 5 da tarde. E, sucessivamente, mandava uma nova leva de trabalhadores e dizia para os novos trabalhadores que se juntavam ao grupo que eles iam ganhar o mesmo que os outros. E, à medida que cada leva não era suficiente, ele foi juntando mais trabalhadores. E, ao final do dia, chamou a todos e pagou a todos o que ele tinha prometido, que era 1 denário por jornada de trabalho, que era o que se pagava naquela época ali. Esse era o valor
que naquela época os estudos históricos mostram que se pagava por uma jornada de um trabalhador desse tipo. Aí os trabalhadores que tinham sido contratados no começo reclamaram, dizendo: nós trabalhamos mais, nós devemos receber mais. E o dono da vinha respondeu que pagou a cada um exatamente o que tinha prometido. E como o dinheiro era dele, podia pagar o que desejasse a cada trabalhador. Então, vamos ver, nesta parábola, como normalmente acontece, a vinha é o mundo, o dono da vinha é Deus. Os trabalhadores são as pessoas que são chamados para trabalhar na obra de Deus, que se convertem e vêm trabalhar na obra de Deus. E há pessoas que começam a trabalhar na obra de Deus cedo, porque se convertem muito cedo. Outros só se convertem muito tarde. Então, o que acontece? Gera uma sensação de injustiça que todos acabem tendo a mesma salvação, porque a salvação é por graça e não pelo que a pessoa faz, que todos tenham a mesma recompensa, que é a salvação, embora uns trabalharam na vinha muito tempo e outros trabalharam um pouquinho. Um bom exemplo é o apóstolo Paulo, que se converteu, ainda relativamente jovem, fez 3 viagens missionárias, ficou longos anos trabalhando na obra, fundou igrejas e foi a principal figura do cristianismo no Novo Testamento, tirando Jesus. E o ladrão que estava na cruz com Jesus. Tinham 2. Um recusou Jesus, falou que Jesus não era aquilo que dizia ser, e o outro virou para Jesus e disse assim: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje você estará lá comigo. Esse homem não fez nada, tirando aceitar Jesus como seu Salvador. Alguém poderia dizer, com razão, que se esse homem se converteu verdadeiramente e ele tivesse escapado da morte, porque ele estava morrendo na cruz, mas se ele tivesse escapado da morte e fosse viver a sua vida, ele teria feito obras, porque a conversão dele era sincera. Jesus disse para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Mas, na prática, na realidade, ele não fez nada. E o que o ensinamento de Jesus está dizendo aqui é que nós não somos salvos pelo que fazemos, e sim pelo que acreditamos, aonde colocamos a nossa fé. Se colocamos a nossa fé em Jesus, é nele que nós vamos encontrar a salvação. Logo, para efeito de salvação, não faz diferença se essa fé chegou no começo da vida da pessoa ou chegou mais no fim da vida da pessoa. A pessoa vai ter o mesmo tratamento, vai ter a mesma salvação. E como as pessoas são salvas pela graça, quer dizer, é uma coisa que Deus dá, a pessoa não mereceu receber, Deus dá, é como o dinheiro do dono da vinha, o dinheiro era dele, ele dá para quem ele quer, quanto ele quiser. Então, como a salvação é uma coisa, é um dom de Deus, Deus dá para quem ele quer, ninguém pode reclamar que trabalhou mais tempo na obra e vai ter a mesma salvação que outro que trabalhou menos tempo na obra. Mas, Alice, a gente cansa de ouvir pessoas questionando isso. Eu não sei se você, no início da sua vida de convertida, você teve essa dificuldade. Portanto, a parábola também ensina que não cabe a ninguém ficar olhando para o lado e avaliando se as outras pessoas merecem receber a salvação. Ninguém é porteiro do paraíso, Alice. Ninguém toma conta da porta de entrada. Isso não funciona dessa forma. Alice, seus comentários. Eu acho que as minhas questões de salvação, e elas não foram poucas, não,
elas tinham, não vinham em consequência dessa parábola, vinham muito mais do ladrão na cruz, né? Então, assim, mas o ladrão está na cruz e vai para lá, e as pessoas boas, enfim, essa discussão, esse questionamento veio, mas não por conta desta parábola, né? Por acaso, poderia ter sido, mas foi muito mais a cena do ladrão na cruz, que me punha uma pulguinha atrás da orelha, como assim? E tal. Mas eu acho, Vinícius, quando você estava aqui falando, lendo de novo a parábola, que existe uma coisa que a gente fala muito, né? Que é você ter que ter uma compreensão diferente, né? Quando você aceita Jesus, você precisa entender o que é esse aceitar Jesus, né? Eu acho que a dificuldade vem nesse primeiro passo. A gente acha que aceitou Jesus é um passe meio de mágica, né? E aí você acha que então está tudo claro na sua cabeça. Os bonzinhos vão logo para o céu, os mauzinhos, segundo os nossos critérios, né? E obviamente que um homem condenado, crucificado na cruz, era um mauzinho, né? Aos olhos da sociedade. Então esse vai para lá, esse vai para cá, né? E eu acho que o que você traz com essa parábola é que assim a gente precisa refletir muito nessa questão da salvação, né? A gente vê muita gente falando para as outras, muitos cristãos falando para outros cristãos, até pessoas mais recém-convertidas, ou às vezes até pessoas que nem são cristãs, mas que poderiam ser, que elas não estão salvas, que elas não vão para o céu. Então, assim, primeiro, essa pessoa já não compreendeu nada, porque não cabe a ela decidir. Então, começa por aí, né? Então, essa parábola me faz refletir sobre isso, pensar nesta questão da salvação, que a salvação é uma coisa que você recebe. E se você recebe, não é você que decide. Não cabe a você determinar como aquilo funciona. Não foi você que construiu aquilo, foi Deus. Não sei se estou me fazendo entender, Vinícius, né? Então, quando você fala, é muito difícil, o que é muito difícil, Vinícius, é a gente pegar os nossos valores, né, na Terra, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e tentar colocar, sem reflexão nenhuma, essa nossa vida para caber dentro da sua relação com Deus. A sua relação com Deus, ela precisa ser uma reflexão sempre, né? E a gente tem que tomar cuidado e olhar para isso toda hora, para a gente não se confundir. Eu mesma me confundi muitas vezes, porque a gente tem várias questões. Quando você fala salvação, ela pressupõe que você a recebeu e que você vai se transformar. E aí o passo seguinte já não é mais um passo dado, é um passo escolhido por você, certo? Salvação é por graça. Aceitou Jesus como seu Salvador, você está salvo. Agora, a salvação, e aí vamos caminhando na Bíblia, né? Nos passos seguintes. A salvação pressupõe que você vá ser uma nova pessoa. Ser uma nova pessoa não é mais uma coisa que você recebe, é uma coisa que você escolhe para você fazer. É o segundo passo. Aceitou Jesus? Nossa, agora Jesus espera que eu seja uma nova pessoa. Então, eu preciso me tornar. Isso é um movimento que eu tenho que fazer. E aí entra a questão das minhas escolhas, livre-arbítrio, né? E aí entra, a gente viu aqui algumas vezes, eu não quero falar disso agora, porque eu acho que vai ficar muito comprido, mas a gente sabe que aparecem algumas coisas tipo diferentes céus, a gente tem galardão, que são outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Mas eu acho que a gente pode ficar aqui nesses dois passos, né? Então, as pessoas, elas acham, né? A gente gosta muito desse momento
né, na igreja, especialmente, na nossa vida, em que a gente descobre, né, que a gente aceita esse Jesus na nossa vida. E a gente acha meio que tem uma mágica. Então, ele vai me transformar. Não, 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 não. Você aceitou ele na sua vida. E você tem que se transformar. É por isso que, quando você traz uma parábola dessas, a gente vê essa dificuldade dos trabalhadores de entender. E eu acho até que hoje a parábola talvez seja difícil também de compreender, Vinícius, porque a gente hoje tem uma questão que são as igualdades trabalhistas e tal. Não é o que a gente está falando aqui, né? Não é disso que a gente está falando. É óbvio que isso não muda no mundo como as coisas funcionam. Mas é o que Deus está dizendo para a gente assim: eu estou dando para vocês uma bênção, uma escolha. Eu estou dando, vocês estão salvos. É o primeiro passo. Daqui para frente, vocês têm que tomar isso na mão de vocês e construir, a partir disso, essa relação comigo. É isso, você concorda? Então, eu acho interessante a gente estar fazendo essa reflexão. É isso. A gente poderia usar uma metáfora dizendo assim: a salvação de Jesus, que Jesus traz pelo sacrifício dele, abre a porta. Você Isso. consegue entrar na estrada que leva à salvação. Sem esse sacrifício, você não entraria na estrada. Mas a condição de salvação é ter fé. E aí vem Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja cristã da época, e diz assim: a fé sem obras é morta. Então, as obras são um termômetro da fé. As obras demonstram que a fé da pessoa está viva e está atuante. Se você quer ser salvo, você tem que ter fé. Mas se você não tem obras, significa que a fé que você diz ter ou pensa ter não é a fé que vai te levar à salvação. Você não vai cruzar aquela porta, porque você precisa cruzar aquela porta e andar por um caminho que é o caminho da santificação, conforme a Bíblia fala, em que você vai ficando mais parecido com Jesus, e é esse caminho que faz com que você execute obras. Repara, não foram as obras que te salvaram, você entra na estrada pela fé, mas as obras caracterizam que você tem a fé que precisava ter para poder estar ali andando na estrada. Porque se você achar que tem a fé, você se iludir pensando que você tem a fé, porque afinal você vai à igreja, você faz isso, faz aquilo, mas você não faz nada por ninguém nem por você mesmo. Você continua a mesma pessoa que você era 30 anos atrás. Você não está realizando obras. Então, segundo Tiago, essa sua fé, ela é morta. Se ela é morta, ela não conta para efeito de salvação. Então, as obras são um testemunho, são como um termômetro que mede se a fé da pessoa está viva. Lembrando que você pode perder a sua salvação. Claro. Se você pode. Há cristãos que acreditam de forma diferente, mas nós acreditamos, segundo o que a Bíblia ensina, olhando para a Bíblia, que é possível você se perder. É possível você entrar no caminho e, no meio do caminho, você se perder por diferentes razões. Então, não são as obras que vão te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Sem ele, não haveria salvação. Mas as obras caracterizam que a sua fé nele, que essa sim é a condição de salvação, a sua fé nele é verdadeira, é real, está viva. E, portanto, você está apto a ser salvo. Eu gostei dessa história de uma porta, assim. Eu acho que a gente... Essa é uma imagem, eu gosto dessa coisa de trabalhar com imagem, né?
A gente tem que pensar, quando está lá aceitando Jesus, que a gente passou a porta, mas que a salvação, na verdade, assim, quer dizer, ir para o céu, né, estar verdadeiramente salvo, é uma estrada, né? Por isso que a gente fala em caminho, essas coisas todas. E as pessoas ficam, às vezes, imaginando, passou a porta, fica ali, no umbral, ali, meio, né, esperando, achando que você não precisa fazer nada, você precisa fazer muita coisa. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Vinícius, não é fácil se santificar, não é fácil. Por quê? Porque a nossa fé aparece muito na hora que a gente precisa de Deus, nas Sim. horas dos problemas. E a nossa fé, que é distribuir amor, distribuir a palavra, distribuir gratidão pelo que você recebe, isso é uma coisa que as pessoas praticam muito pouco. E eu, gente, acho que todos nós passamos por isso na vida. Não estou aqui colocando isso como só uma coisa que os outros fazem. A gente também faz, né? A gente não se lembra a cada momento do quanto a gente é abençoado em vários momentos. A gente lembra muito da existência da nossa fé nos momentos que a gente está precisando muito de ajuda emocional, ajuda de cura, ajuda de um milagre, né? Então, Importante. eu acho legal a gente ficar sempre discutindo isso. Então, assim, gente, não passa a porta e fica ali, digamos assim, no hall, porque o negócio não se desenvolve ali, o negócio se desenvolve por um longo caminho que vai acontecer ao longo dos seus anos de vida, né? Então, presta atenção nisso e, importante, fala disso com propriedade, com entendimento para as outras pessoas. Porque existe uma coisa muito ruim, Vinícius, é que quando a gente explica uma coisa dessas para uma pessoa e explica errado, porque é uma baita responsabilidade. Então, quando você diz, né, você aceitou, Jesus está salvo e pronto, e você não explica o resto, o longo caminho, porque às vezes não é simpático falar que tem um longo e árduo caminho, né? Essa metáfora do caminho, Alicia, não fui eu que inventei. Quem inventou foi Jesus. Não, Jesus. não, eu gostei que você trouxe a porta, Não, eu entendeu? sei, eu Para o sei. caminho. Eu só estou alertando aqui quem está nos ouvindo que foi Jesus que falou isso, que há duas estradas. Há uma estrada larga, pavimentada, bonita, iluminada, cheia de lugar para você parar e comer, beber, e muito boa, etc. E essa estrada maravilhosa te leva para a perdição. É aquela célebre parábola do rico e do Lázaro. O rico morre e vai para o Hades, vai para o lugar da perdição. E o pobre, que teve uma vida difícil aqui, é que é salvo. E a segunda estrada é a estrada difícil, pedregosa, estreita, íngreme, tem seus momentos difíceis, mas essa estrada te leva até onde você precisa chegar. Então, Jesus, ele te permite que você entre nessa estrada e seja, vamos dizer, considerado como um caminhante válido, se é que eu posso colocar dessa forma. Mas você tem que fazer a caminhada. E você tem que passar pelas lutas, as batalhas que Jesus disse que todo cristão passaria. Quando ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, era frequente que Jesus chamasse algumas pessoas e elas vinham, como, por exemplo, Pedro. João, vou fazer de vocês pescadores de homens. Largaram tudo e foram atrás de Jesus. O jovem rico, que sabia que lhe faltava alguma coisa, chega para Jesus e diz, o que me falta? Jesus diz, você cumpre toda a lei, você faz tudo certinho.
mas falta você vender seus bens e me seguir. Ele não está dizendo que uma pessoa que tem dinheiro não pode seguir Jesus. O que ele está dizendo é que aquele jovem colocava o dinheiro em primeiro lugar. Então, Ele não tem. ele não entrou na estrada estreita. Ele foi na estrada larga, boa, simpática, achando que estava na estrada estreita, olha só. E aí, quando Jesus fala isso para ele, ele se dá conta e ele vai embora entristecido. A Bíblia diz, ele era um homem rico e ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha. Então, ele achou que estava numa estrada, mas ele estava noutra. Esse é o problema. Muita gente Teste difícil. está andando na estrada larga, bonita, iluminada, muito legal, etc., e acha que está andando na estrada do cristianismo, e não está. Porque a estrada do cristianismo envolve amar a Deus, envolve amar o próximo, e com todas as consequências que isso traz, não é uma coisa trivial. Então, é preciso entender o que Deus está falando, os alertas que Jesus deu em diversos lugares na Bíblia. Não foi só aqui, há outros lugares onde ele dá esse alerta. Paulo deu esse alerta também. Então, é preciso entender isto e não ficar fantasiando, achando que está tudo bem, está tudo legal, porque você vai à igreja no domingo e você faz uma ou outra coisa aqui e ali. Mas a sua vida não mudou nada em 30 anos. Os males que você praticava, os pecados que você fazia, você continua a fazer todos eles do mesmo jeitinho, da mesma forma. Essa sua fé não está te mudando. Se ela não está te mudando, ela não é viva. Se ela não é viva, ela não te leva onde você quer chegar. Esse é vamos dizer, a conclusão daquilo que Jesus ensinou. Gente, é aquilo que a gente sempre fala. É bom, mas não é fácil, né? E é importante a gente falar muito sobre isso. Salvação é uma coisa muito importante. A gente tem que saber explicar isso direitinho para aqueles que estão se iniciando, né, na fé, e para aqueles que ficam por aí distribuindo vamos dizer, afirmações do tipo você vai, você não vai, você vai, você não vai. Isso afasta as pessoas de Deus, gente. Isso afasta as pessoas de Deus, até porque se a pessoa está dizendo isso, ela nem consegue explicar para alguém o que é salvação, né? E, inclusive, Vinícius, entender salvação, gente, é uma coisa importante, porque muitas religiões que não são cristãs, elas se dizem cristãs, mas elas não pregam o conceito da salvação. Então, uma coisa muito, muito interessante, porque elas não são cristãs, porque elas não têm a salvação no sentido de que acreditar que Jesus veio ao mundo para nos salvar, mas elas entendem a existência de Cristo como um ser humano, um ser, né, especial, etc. Então, é muito importante a gente saber explicar isso para diferenciar. Muitas vezes as pessoas pensam, eu sou cristão. Não, não é. Por quê? Você acredita nisso? Isso aí eu não acredito, mas eu não estou falando disso. Então, mas isto é ser cristão. Esse é o cerne. Esse é o cerne do cristianismo. Você acreditar, né, que Jesus veio ao mundo para te salvar e é a aceitação desse sacrifício dele que coloca você no caminho da salvação, é o cerne do cristianismo. Então, mas eu Uma pessoa pode se dizer cristã se ela não acreditar integralmente no que eu acabei de falar. Não dá para dizer, eu acredito nisso, mas não acredito naquilo. Ok, você tem uma fé parecida com o cristianismo, próximo, talvez até usa ensinamento. Gosta de uma parte Jesus, do cristianismo. Né? Mas você não é cristão, porque cristão é quem aceita o Cristo. Já está dizendo, Cristo é Messias, né? Em grego. A palavra Messias é em hebraico, Cristo é em grego.
Cristo é o Messias. Você é cristão se você aceita o Messias como tendo morrido na cruz para te salvar. E só esse caminho vai te levar até Deus. Lembra quando Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, repara, ninguém é nenhuma pessoa. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, esse é o caminho. O cerne do cristianismo é você aceitar o Cristo. O nome já está dizendo. Cristo quer dizer Messias em grego. A palavra Messias é em hebraico, Cristo é a mesma palavra em grego. Então, cristão é aquele que aceita o Messias. E o que quer dizer aceitar o Messias conforme o Novo Testamento nos coloca? Quer dizer o seguinte, que você aceita que Jesus morreu por você na cruz, se sacrificou, veio ao mundo para isso, se sacrificou, e você, aceitando esse sacrifício, você abre as portas da sua salvação. E a Bíblia é muito clara, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, nenhuma pessoa vem ao Pai senão por mim. Então, não tem como você chegar a Deus dentro dessa visão da graça que Deus estabeleceu, que esse é o plano da salvação que ele estabeleceu para nós. Não há como você chegar a Deus através do caminho da graça se você não aceitar Jesus. Não tem como. Você não entra nessa estrada. Você pode até achar que você entrou, mas você não entrou. Essa é a questão. Bom, Alice, acho que já estamos chegando ao final. Faça suas considerações finais aqui para nós. A gente precisa estar muito atento a isso, e muitas pessoas se converteram, aceitaram Jesus há muitos anos, ou passou-se muito tempo, e vai se perdendo essa noção do começo da sua relação com ele com E maiúsculo. E essas coisas vão ficando meio emboladas. Então, eu acho sempre importante trazer à memória isso, fazer sempre essa reflexão, né? Ele é o meu Salvador, eu vivo como se ele fosse o meu Salvador, porque ele me trouxe isso de graça, mas eu estou fazendo a minha parte realmente e olhar com sinceridade, né, Vinícius? Porque, não querendo ser arrogante, mas a gente tem assistido ultimamente uma porção de pessoas denominadas evangélicas, cristãs e tal, falando algumas coisas que, honestamente, contrariam os princípios cristãos mais básicos, né? E esse é um dos principais. Então, entre outros. Então, é sempre trazer à sua mente, a seu momento, as suas reflexões sobre a salvação. Você e a salvação. Você e o momento que você aceitou Jesus na sua vida. Eu acho que é isso, Feliz. Espero ter ajudado aí. Cristianismo é fé. Sem fé não há cristianismo, não há salvação. Agora, você precisa cuidar da sua fé. Um dia, essa fé é despertada, você vai e aceita Jesus. Mas essa fé, como todas as coisas da vida humana, ela pode se esfumaçar por diferentes razões. Então, você tem que cuidar dessa fé, você tem que regar essa fé, você tem que continuar essa fé. Como eu faço isso? Você poderia me perguntar. Oração, estudo da palavra, louvor, participar de reuniões como essa, em que você alimenta a sua fé, para que você continue a ter fé mesmo quando os momentos ficam difíceis na vida. Então, esse é um trabalho que você tem que fazer, um trabalho para a vida toda. Não é
Fé não é um direito adquirido, não é uma coisa que você tem direito, que você nasceu como, sei lá, o filho do rei tem direito a ser rei. É um direito adquirido, né? Ele nasceu filho do rei, ele tem direito a ser rei. É um direito adquirido, né? O filho do milionário tem herança e recebe o dinheiro porque ele é filho do milionário, né? Não é assim. Nós não temos direito adquirido. Nós temos que construir a nossa relação com Deus a partir de uma fé que desponta num dado momento, faz com que você tome a decisão de se juntar a Ele, e a partir daí você tem que trabalhar para que essa fé se mantenha viva ao longo de todo o resto da sua vida. Por hoje é só. Se você gostou, dê um like, siga os nossos canais, nos divulgue para outras pessoas, porque o nosso objetivo aqui é simplesmente falar da obra de Deus, de Jesus Cristo e da sua missão como nosso Salvador. E, Alice, obrigado por dividir aqui a bancada comigo. E você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os Amém. seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.